Você ora todo dia, mas já parou para pensar se está orando para a pessoa certa? A Bíblia revela algo que a maioria dos cristãos nunca percebeu sobre a oração, e isso pode mudar completamente a sua vida espiritual. Tem gente que ora há décadas e nunca parou para pensar nisso. Ora de manhã, ora antes de dormir, ora no carro, ora em voz baixa quando a vida aperta. Mas a oração foi virando um hábito, uma rotina, quase um reflexo automático. E em algum momento, sem perceber, a intimidade foi saindo pela porta dos fundos. A voz ainda sobe, mas o coração não sabe mais bem onde quer chegar. Charles Spurgeon pregou certa vez que a oração não é uma fórmula religiosa, mas um encontro vivo com o Deus vivo. E foi exatamente essa ideia que me fez querer tratar desse tema hoje com você, minha querida alma. Porque quando a gente não entende com clareza a quem ora, a oração pode se tornar algo mecânico, uma repetição sem intimidade, um ritual sem presença. E Deus merece mais do que isso. Você merece mais do que isso. A doutrina cristã histórica afirma que existe um só Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade. Não são 3 deuses. Não é um Deus que às vezes aparece como Pai, às vezes como Filho. São 3 pessoas reais, distintas, eternas, coiguais em glória, poder e essência. E essa distinção importa sim para a oração, mas de uma forma que a maioria das pessoas nunca parou para examinar com cuidado. Esse é exatamente o caminho que faremos juntos hoje. O padrão que vemos no Novo Testamento é este: oramos ao Pai, em nome do Filho, pela direção e auxílio do Espírito Santo. Isso não é uma regra burocrática, é um reflexo do próprio relacionamento dentro da Trindade. Jesus disse em João 16, 23, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Repare bem nessa estrutura. Pedimos ao Pai, fazemos isso em nome do Filho. Não é um detalhe menor, é o modelo que o próprio Cristo nos ensinou com precisão e amor. E falando em modelo, basta olhar para o que hoje chamamos de Pai Nosso. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, ele não disse, orem para mim. Ele disse, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Lucas 11, 2. Jesus direcionou a oração ao Pai. Ele mesmo, sendo o Filho eterno de Deus, orava ao Pai. No Getsêmani, naquela noite de agonia que faz tremer qualquer alma sensível, ele clamou, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Não havia ambiguidade. A oração fluía de dentro da relação filho-pai. Agora isso significa que é errado orar a Jesus? Aqui a coisa fica mais rica do que a maioria imagina. Estevão, o primeiro mártir cristão, enquanto era apedrejado e seu sangue escorria sobre as pedras, clamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Paulo pediu ao Senhor Jesus que removesse o espinho da carne 3 vezes seguidas, 2 Coríntios 12:8. O livro do Apocalipse está cheio de adoração e petição direcionadas ao Cordeiro. Então a Escritura não proíbe que se ore ao Filho. O que ela faz é estabelecer um padrão preferencial, um caminho principal, uma porta aberta pelo próprio Cristo. Spurgeon ensinava que Cristo é o caminho, e não apenas o apontador do caminho. Ele não apenas nos fala sobre o Pai, ele nos leva ao Pai. E é por isso que orar em nome de Jesus não é simplesmente encerrar uma prece com uma frase bonita. É reconhecer que só chegamos ao Pai porque o Filho nos abriu essa passagem com o próprio sangue. É entrar no quarto do Rei não pela sua própria autoridade, mas pela autoridade do príncipe que está ao lado do trono. E o Espírito Santo? Romanos 8:26 diz algo que deveria nos aliviar profundamente. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora em nós, através de nós, a favor de nós. Ele não está esperando que você ore a Ele para aí sim começar a agir. Ele já está agindo, já está gemendo, já está intercedendo. Isso não significa que seja errado adorar o Espírito Santo, porque Ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Significa que o seu papel na oração é, sobretudo, o de nos habilitar a alcançar o Pai pelo Filho,
com palavras que muitas vezes sequer conseguimos articular. Entender isso muda a qualidade da sua vida de oração, minha querida alma. Quando você sabe que está diante do Pai, coberto pela intercessão eterna do Filho e sustentado pelo poder íntimo do Espírito, você para de orar de qualquer jeito, com qualquer palavra descuidada, como se estivesse falando para o teto. Você passa a orar com peso, com reverência, com expectativa genuína, porque não é uma voz saindo para o vazio. É uma voz chegando ao trono de graça, acolhida, ouvida, respondida. E quando essa realidade se instala no coração, até o silêncio de Deus deixa de parecer abandono, porque você sabe que está diante de alguém, de um Pai, de um Deus que se importa com cada palavra que você pronuncia de joelhos. A vida de oração não é um departamento da espiritualidade cristã. Ela é a espinha dorsal de tudo. É onde a fé se torna real, onde a teologia desce do livro e entra na vida. E quando você entende que está se dirigindo ao Pai, pelo Filho, no Espírito, tudo fica diferente. Não apenas a forma, a atmosfera, a expectativa, a intimidade. Porque você descobriu que a Trindade não é um conceito para debates acadêmicos, é a própria casa onde sua alma mora quando dobra os joelhos em oração. Spurgeon dizia que uma igreja que para de orar é uma igreja que parou de respirar. E o mesmo vale para o crente individual. Você pode frequentar cultos, ler a Bíblia, cantar hinos e ainda assim estar sufocando espiritualmente, porque a oração, essa respiração da alma, foi se tornando escassa, superficial, automática. Quando a oração perde sua direção, perde também sua força. E quando ela reencontra o Pai, pelo Filho, no Espírito, volta a pulsar com a vida que só Deus pode dar. Se você tem sentido que sua vida de oração está seca, distante, mecânica, como se as palavras subissem, mas ninguém as recebesse do outro lado, eu quero te dizer que esse vazio tem cura. E não é uma cura complicada, é o retorno a uma relação. É voltar a conhecer o Pai, a confiar no Filho, a ceder ao Espírito. E para te ajudar nesse caminho de volta, criamos um guia devocional chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Senhor. Não é teoria, não é lista de regras, é um caminho prático, dia a dia, para que a presença de Deus volte a ser a coisa mais real da sua vida. Muitas almas já percorreram esses dias e saíram do outro lado com o coração diferente. Se você sente que chegou a hora de restaurar essa intimidade, o link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Clique, leia e deixe Deus trabalhar nesses 21 dias. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui é lugar de alma que tem fome de Deus. Existe uma cena no Evangelho de João que poucos param para contemplar com a atenção que ela merece. Jesus está no jardim do Getsêmani, na véspera da cruz, e ele ora. Não é uma oração rápida de liturgia, daquelas que se encerra em 30 segundos. É uma oração longa, intensa, de quem está carregando o peso do mundo sobre os ombros. E o que ele diz? Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Repare, o Filho fala ao Pai. Não fala consigo mesmo. Não fala ao Espírito. Há uma direção clara, uma relação real, uma distinção genuína entre as pessoas da Trindade que se revela exatamente no momento da oração. Isso não é acidente, é teologia viva acontecendo diante dos olhos dos discípulos. E é o mesmo padrão que atravessa toda a extensão do Novo Testamento como um fio dourado que ninguém deveria ignorar. A palavra grega usada para oração no Novo Testamento é muitas vezes proseuché, que carrega em si a ideia de aproximação, de ir em direção a alguém. Orar é sempre um movimento em direção a uma pessoa. Não é um exercício mental, não é meditação no vazio, é aproximação. E a Escritura é consistente em mostrar que essa aproximação se dá em direção ao Pai. Paulo escreve em Efésios 2:18. Porque por meio dele, uns e outros, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Veja a arquitetura da frase, acesso ao Pai por meio do Filho, que é o por meio dele, em um só Espírito. Pai, Filho,
Espírito Santo. A oração cristã tem essa estrutura trinitária estampada em cada camada. Mas há uma pergunta que começa a surgir nesse ponto, especialmente para quem cresceu numa tradição mais carismática ou pentecostal. E as orações de louvor ao Espírito Santo? E as músicas que falam em "Vem, Espírito Santo"? Isso é errado? A resposta honesta é não, não é errado. A adoração pertence às três pessoas porque as três pessoas são igualmente Deus. O que a Escritura não faz é apresentar o Espírito Santo como o destinatário habitual da oração de petição. Ele é invocado, ele é adorado, ele é reconhecido. Mas o padrão bíblico de petição segue o caminho: ao Pai, pelo Filho, com o auxílio do Espírito. E entender essa distinção não empobrece a vida de adoração. Ela a aprofunda. Pense assim: quando você entra numa família, você aprende como as relações funcionam. Você não trata o pai como irmão, nem o irmão como pai. Não porque um seja mais importante que o outro, mas porque cada relação tem sua natureza própria, sua intimidade específica, seu papel particular. Na Trindade, há uma ordem de relacionamento, não de valor, não de poder, não de dignidade, mas de papel. O Pai envia, o Filho obedece e redime. O Espírito aplica e habilita. E a oração respeita essa ordem, porque ela foi dada por Deus mesmo. Jesus não nos ensinou o Pai Nosso por acidente. Ele podia ter dito: orem assim, ó Deus eterno, que és Pai, Filho e Espírito. Mas não disse. Ele disse: Pai Nosso, que estás nos céus. Ele nos ensinou a entrar na oração pela porta da paternidade de Deus. E isso muda tudo, porque quando você ora ao Pai, você não está orando a um Deus distante e frio. Você está orando àquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, Mateus 10:30, que vê no secreto e recompensa no secreto, Mateus 6:6, que sabe do que você precisa antes mesmo de você abrir a boca, Mateus 6:8. Esse Pai não é uma figura abstrata da teologia sistemática. Ele é o Deus que correu ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda estava longe. Ele é o Deus que não poupou o próprio filho para te trazer de volta para casa. E é a esse Deus que você ora quando dobra os joelhos e começa a falar. Agora existe uma tensão que precisa ser resolvida aqui, e ela é real. Há crentes que sentem um amor muito particular por Jesus, e é compreensível porque foi Jesus quem morreu por nós. Foi Jesus quem apareceu ressurreto. Foi Jesus quem chorou diante do túmulo de Lázaro. Foi Jesus quem tocou nos leprosos. Ele tem rosto, tem voz, tem lágrimas, e amar Jesus é correto, é bíblico, é central ao Evangelho. Mas amar Jesus e orar a Jesus com exclusividade, ignorando o Pai como destinatário principal da oração, pode criar um desequilíbrio espiritual sutil que, com o tempo, empobrece a vida de oração. Porque quando você só fala com Jesus e não com o Pai, você pode acabar perdendo a dimensão da soberania do Pai, da majestade do trono, da glória de estar diante daquele de quem tudo procede. A relação com o Pai tem uma profundidade diferente da relação com o Filho, não porque um seja maior, mas porque cada pessoa revela um ângulo diferente da infinidade de Deus. E a alma que aprende a se relacionar com as três pessoas, cada uma no seu papel, é uma alma mais rica, mais calçada, mais plena. João escreve em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão com o Pai e com o Filho. Não um ou outro, os dois. E o Espírito é o que torna essa comunhão possível, o que a sustenta, o que a aprofunda. É uma vida trinitária que a oração cristã expressa. Não uma geometria fria de três ângulos, mas uma família onde cada relação tem calor, tem voz, tem presença. E é exatamente isso que distingue a espiritualidade cristã de qualquer outra forma de espiritualidade no mundo. Não oramos para um Deus solitário, monolítico, inacessível. Oramos para um Deus que é, em si mesmo, comunhão. Um Deus que antes de criar o mundo, já amava. Porque dentro da própria Trindade, há amor eterno fluindo entre o Pai, o Filho e o Espírito. E quando você ora,
você entra nesse fluxo de amor. Você não está batendo em uma porta fechada. Você está sendo convidado para uma mesa que já estava posta antes da fundação do mundo. Há algo libertador nessa compreensão. Muitas pessoas carregam uma ansiedade silenciosa na oração. Será que estou fazendo certo? Será que Deus está me ouvindo? Será que minhas palavras chegam até Ele? E essa ansiedade muitas vezes nasce de uma oração sem direção, sem ancoragem, sem a certeza de quem está do outro lado. Quando você sabe que ora ao Pai, que o Filho intercede por você eternamente à direita do Pai, Romanos 8:34, e que o Espírito dentro de você geme o que você sequer consegue verbalizar, essa ansiedade perde o chão, porque você não depende da perfeição das suas palavras. Você depende da fidelidade de um Deus que já se comprometeu a te ouvir. Essa é a base da confiança na oração. Não é a eloquência do orante, é a fidelidade do Deus trinitário que se revelou em Cristo e habita no crente pelo Espírito. E quando essa base está firme, a oração deixa de ser uma obrigação religiosa que você cumpre com culpa quando falha. Ela vira o lugar mais seguro do mundo, o lugar onde você pode chegar exatamente como está, sem máscara, sem performance, e ser ouvido. Tem uma palavra no vocabulário cristão que todo mundo conhece, mas poucos sabem de onde vem. A palavra é mediador. Paulo a usa em 1 Timóteo 2:5 de uma forma que deveria parar qualquer leitor no meio da frase, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um só mediador. Não dois, não cinco, não uma lista de santos intercedendo em fila. Um. E esse um tem nome, tem rosto, tem história, tem cicatrizes nas mãos. Entender o que é um mediador muda completamente a forma como você se posiciona diante de Deus na oração. Um mediador é alguém que está entre duas partes que não podem se encontrar diretamente. É o ponto de contato, a ponte, o representante. E Cristo ocupa esse lugar não por acidente histórico, mas por decisão eterna do Pai. Ele não é um mediador improvisado. Ele é o mediador definitivo, o único que reúne em si mesmo as duas naturezas necessárias para fazer essa mediação funcionar. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Por que isso importa para a oração? Porque quando você ora em nome de Jesus, você não está usando uma senha mágica para desbloquear a resposta divina. Você está reconhecendo que só tem acesso ao Pai porque há alguém que abriu esse acesso com o próprio corpo. Hebreus 10:19-20 diz: Tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado, a entrada foi aberta, e quem fez isso foi Cristo, com a própria vida. Quando o templo de Jerusalém ainda estava de pé, havia um véu enorme separando o santo lugar do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, com sangue de animais, tremendo de reverência e medo. O povo ficava do lado de fora. A presença de Deus era inacessível para a maioria. Mas no momento em que Jesus morreu na cruz, esse véu se rasgou de cima a baixo. Não de baixo para cima, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, sinalizando que a barreira entre a humanidade e a presença divina havia sido destruída para sempre. A partir daquele momento, qualquer crente em qualquer lugar do mundo pode entrar diretamente na presença do Pai, não pelo próprio mérito, mas pelo mérito do Filho. Isso é o que está em jogo quando você ora. Você não é um intruso no trono de Deus. Você é um filho adotado, com direito reconhecido, coberto pelo sangue do mediador. E o mediador não apenas abriu o caminho uma vez e depois se afastou. Hebreus 7:25 diz que ele vive sempre para interceder pelos que se aproximam de Deus por meio dele. Sempre. Enquanto você ora aqui embaixo, ele intercede lá em cima. Sua oração nunca chega sozinha ao Pai. Ela chega acompanhada da intercessão eterna do Filho. Pense na imagem de uma criança pequena que quer pedir algo ao Pai, mas tem vergonha de chegar sozinha porque sabe que fez algo errado. Então, ela vai até o irmão mais velho, que tem o coração do Pai, que conhece o Pai de perto, e pede:
Você faz por mim? E o irmão mais velho, cheio de amor, pega a mão da criança e vai junto. Quando o pai olha para a porta, não vê apenas a criança envergonhada, vê o filho amado ao lado dela. E o coração do pai se abre. Essa é apenas uma imagem humana, limitada, imperfeita, mas ela aponta para algo real. Cristo vai junto. Ele sempre vai junto. Agora, há outra dimensão dessa mediação que precisa ser dita com cuidado, porque muita gente tropeça aqui. Alguns cristãos, ao compreender que Cristo é o único mediador, concluem que não precisam de mais nada, nem da igreja, nem dos irmãos, nem da comunhão, para chegar a Deus. É eu e Jesus, e pronto. Mas esse individualismo espiritual, por mais que use linguagem cristã, distorce o Evangelho. Porque a mediação de Cristo não exclui a comunhão entre os crentes, não elimina a intercessão dos irmãos uns pelos outros, não dispensa a vida em comunidade. O que ela exclui é qualquer outro mediador que pretenda ter o mesmo nível de acesso que Cristo, seja um sacerdote humano, seja um santo canonizado, seja qualquer outra figura colocada entre a alma e Deus. Tiago 5,16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Isso é intercessão mútua dentro do corpo de Cristo. Não é mediação no sentido técnico, não é alguém se colocando entre você e Deus como condição de acesso. É irmãos carregando irmãos diante do mesmo Pai, pelo mesmo mediador, no mesmo Espírito. A oração em comunidade tem um peso que a oração solitária não substitui, e a Escritura é clara nisso. E há algo mais. Paulo escreve em Romanos 8,34 que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós, à direita, no lugar de honra, no lugar de autoridade, no lugar de maior proximidade com o Pai. E de lá, ele intercede. Ele não está distante, entediado, ocupado com outras coisas. Ele está ativamente agora mesmo, neste exato momento em que você lê ou ouve essas palavras, intercedendo por você diante do Pai. Isso não é metáfora bonita. É doutrina bíblica com peso eterno. Quando essa verdade entra no coração de verdade, ela transforma a oração de dever para privilégio. Você não ora porque é obrigado. Você ora porque descobriu que tem um advogado eterno que nunca dorme, que nunca esquece o seu nome, que nunca se cansa de te representar. E esse advogado tem o ouvido do Pai. Tem mais do que o ouvido. Tem o coração do Pai. Porque o Pai e o Filho são um em essência, em amor, em propósito eterno para a sua vida. Dobrar os joelhos, então, não é uma ação religiosa de alguém tentando alcançar um Deus distante. É uma alma que descobriu que Deus já veio ao seu encontro, que a ponte já foi construída, que a porta já foi aberta e que tudo o que resta é entrar. E entrar é um ato de fé, sim, mas também de ousadia. Hebreus 4,16 convida: Cheguemos, portanto, com ousadia ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Com ousadia, não com medo de que Deus esteja irritado, não com vergonha de que suas palavras não sejam boas o suficiente, com ousadia, porque o mediador já garantiu sua entrada. O trono que poderia ser trono de julgamento se tornou, por causa de Cristo, trono de graça. E graça, minha querida alma, não é apenas perdão pelo passado. É poder para o presente e esperança inabalável para o futuro. Você foi convidado para entrar. O convite está aberto e o mediador está esperando para ir junto. Há um momento na história da igreja primitiva que deveria nos fazer parar e pensar. Os primeiros cristãos não tinham templos bonitos, não tinham órgãos, não tinham liturgias elaboradas. Tinham perseguição, tinham medo, tinham casas pequenas onde se reuniam escondidos. E mesmo assim, a Escritura descreve a vida deles com uma palavra que soa quase impossível para os padrões de hoje: alegria. Uma alegria que não dependia das circunstâncias. Uma alegria que subia de dentro para fora, mesmo quando as circunstâncias apontavam para baixo. De onde vinha essa alegria? Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações.
no plural. Eles oravam juntos, oravam separados, oravam o tempo todo. E oravam a um Pai que conheciam pelo nome, acessado pelo Filho, sustentados pelo Espírito. A oração não era um item da agenda, era a própria atmosfera em que viviam. Mas quero trazer agora uma dimensão da oração que raramente é tratada com a seriedade que merece: a questão do nome. Orar em nome de Jesus não é uma fórmula de encerramento. É uma declaração teológica completa, carregada de peso, de história e de sangue. Quando alguém age em nome de outra pessoa, age com a autoridade dessa pessoa, representa seus interesses, fala por ela. Um embaixador fala em nome do seu país. Um advogado fala em nome do seu cliente. E quando o crente ora em nome de Jesus, ele está dizendo ao Pai: eu não venho aqui pela minha bondade, pela minha fidelidade, pela minha espiritualidade. Eu venho pela bondade, fidelidade e espiritualidade daquele cujo nome estou invocando. É uma confissão de dependência total. É uma rendição disfarçada de oração. Jesus deixou isso claro em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 2 vezes ele diz, em meu nome. 2 vezes ele promete fazer. E o propósito declarado é que o Pai seja glorificado no Filho. Isso significa que orar em nome de Jesus não é uma estratégia para conseguir o que queremos. É um ato de adoração, que redireciona toda a glória da resposta para Deus. E aqui entra uma distinção que precisa ser feita com cuidado, porque ela afeta diretamente a forma como as pessoas oram e o que esperam da oração. Orar em nome de Jesus não é uma garantia de que tudo que você pede será concedido da forma que você imaginou. Não é uma fórmula mágica que dobra a vontade de Deus para se conformar aos seus desejos. É exatamente o oposto. É dobrar os seus desejos para se conformar à vontade do Pai, da mesma forma que o próprio Jesus fez no Getsêmani, quando disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Orar em nome de Jesus é orar dentro do caráter de Jesus, dentro dos propósitos de Jesus, dentro da vontade de Jesus. E quando a sua oração está alinhada com tudo isso, a promessa de João 14 se cumpre com uma precisão que surpreende. Não porque você usou as palavras certas, mas porque o seu coração chegou ao lugar certo. Tem crentes que passam anos frustrados com a oração porque aprenderam que, em nome de Jesus, é uma senha que garante resultados. E quando os resultados não chegam do jeito esperado, a frustração corrói a fé. Não porque Deus falhou, mas porque a teologia da oração estava torta desde o começo. A oração não é uma alavanca que você usa para mover Deus. É uma janela pela qual você aprende a enxergar o que Deus já está fazendo e se posiciona para participar disso. Isaías 55, 8, 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não está escondido, inacessível, indiferente. Ele está operando num nível que a nossa visão finita muitas vezes não consegue alcançar. E a oração é o ato de dizer: Pai, eu confio que você enxerga o que eu não enxergo. Me ajuda a querer o que você quer. Isso não é fraqueza. É a forma mais madura de fé que existe. É a fé que não exige de Deus uma explicação antes de confiar. É a fé que entra na oração sem a lista de condições que precisam ser atendidas para que a pessoa continue crendo. É a fé que diz ao Pai: mesmo que a resposta não venha do jeito que eu quero, eu ainda vou adorar, porque você é bom e você sabe o que está fazendo. E quando essa fé encontra a oração trinitária, orando ao Pai, pelo Filho, no Espírito, acontece algo que não tem explicação natural: a paz. Filipenses 4, 6, 7 diz: em nada estejais ansiosos, antes, em tudo, mediante oração e súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento. Não é a paz que vem quando tudo se resolve. É a paz que vem antes de tudo se resolver, no meio da oração, quando o coração pousa no Pai e descobre que há segurança ali que o mundo não pode dar nem tirar. Essa é a herança da oração cristã. Não é uma técnica, não é um método de 5 passos, é uma relação. É um pai esperando, é um filho intercedendo, é um espírito gemendo. É uma alma que aprendeu a entrar nesse espaço sagrado e descobriu que lá dentro, mesmo com todas as perguntas sem resposta, existe uma paz que não tem fundo. Mas há ainda algo que precisa ser dito sobre o papel do Espírito Santo nessa oração que transcende o entendimento. Romanos 8:27 revela que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O Espírito conhece a vontade de Deus, e quando o crente ora sem saber exatamente o que pedir, quando a dor é grande demais para virar palavras, quando a confusão é profunda demais para se transformar em pedido articulado, o Espírito entra e intercede. Ele preenche o vão entre a nossa limitação e a perfeição da vontade do Pai. Isso significa que nenhuma oração verdadeira é desperdiçada, mesmo quando você não sabe bem o que está pedindo, mesmo quando você só consegue chorar, mesmo quando tudo que você tem é um silêncio que pesa. O Espírito está ali, transformando esse silêncio em linguagem que o Pai entende perfeitamente. Você nunca está mais acompanhado do que quando está de joelhos diante de Deus, mesmo que se sinta completamente sozinho. E é nesse lugar, nesse encontro do Pai que ouve, do Filho que intercede e do Espírito que articula o inarticulável, que a oração revela o que ela sempre foi. Não uma atividade religiosa, mas o batimento cardíaco da vida com Deus. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz em voz alta, mas que vive rondando por baixo de muitas vidas cristãs como uma sombra silenciosa. Deus realmente me ouve? Não em teoria, na prática. Quando eu oro aqui, neste quarto, neste momento banal de uma terça-feira comum, minha voz chega a algum lugar? Essa dúvida não é sinal de incredulidade. Muitas vezes, é sinal de honestidade. É a alma que cansou de repetir palavras no vazio e precisa saber se há alguém do outro lado. E a Bíblia não ignora essa pergunta. Ela a responde com uma clareza que às vezes nos pega de surpresa. O Salmo 34:15 diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Atentos. Não ocasionalmente. Não quando você ora bonito. Não quando você está com a espiritualidade em dia. Os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor dos seus. Há uma atenção divina permanente dirigida para cada alma que pertence a Ele. Isso não é promessa de poeta. É declaração de um Deus que se comprometeu a ouvir. Mas deixa eu ir além do versículo, porque o problema raramente é teológico. O problema é existencial. Você sabe que a Bíblia diz que Deus ouve, mas na hora em que a vida desmorona, na hora em que a doença não passa, na hora em que o filho não volta, na hora em que o casamento range, nessa hora, a distância entre saber e sentir pode ser abismal. E é nessa fenda que muita gente larga a oração. Não por rebeldia, por esgotamento. O que a compreensão trinitária da oração faz por essa pessoa não é dar uma resposta fácil, é dar uma ancoragem mais funda. Porque quando você entende que ora ao Pai que conhece suas necessidades antes de você pedir, Mateus 6:8, que tem o Filho intercedendo eternamente por você, Hebreus 7:25, e que o Espírito transforma até seus gemidos em oração, Romanos 8:26. Você para de depender do sentimento de ser ouvido para continuar orando. Você passa a confiar na estrutura que sustenta a oração, mesmo quando a experiência emocional está seca. Isso é fé adulta. Não é a fé que precisa de arrepios a cada culto para acreditar que Deus está presente. É a fé que aprendeu que a presença de Deus não depende da sua percepção dela. Ele está lá quando você sente e está lá quando você não sente. A oração não é um termômetro da presença de Deus. É uma declaração
de que você confia nele independentemente do termômetro. E há algo que acontece quando você persiste na oração mesmo no seco, mesmo no silêncio, mesmo quando parece que as palavras batem no teto e voltam. Algo vai sendo forjado no interior. O caráter vai sendo moldado. A dependência de Deus vai se aprofundando de um jeito que os momentos de êxtase espiritual raramente produzem. João da Cruz chamou isso de noite escura da alma. Aquele período em que Deus parece ausente, os sentimentos somem, e o crente tem que decidir se vai orar por sentir ou vai orar por saber que Deus é fiel. Os que atravessam essa noite orando e chegam do outro lado, emergem com uma fé que nenhuma perseguição, nenhuma perda, nenhuma decepção consegue mais abalar. Porque essa fé não está ancorada em experiência, está ancorada em quem Deus é. Há também uma dimensão prática que precisa ser tocada aqui, porque a pergunta a quem devo orar não é só filosófica. Ela tem implicações diretas para como você estrutura sua vida de oração no dia a dia. Se você compreende que ora ao Pai, pelo Filho, no Espírito, então sua oração começa a tomar uma forma diferente. Você passa a chegar diante de Deus com a consciência de que está entrando num espaço sagrado, não fazendo um pedido para um serviço de atendimento divino. Você começa a adorar o Pai antes de pedir, porque quem conhece o Pai sabe que Ele já é bom antes de qualquer resposta chegar. Você começa a invocar o nome de Cristo não como encerramento de prece, mas como o fundamento sobre o qual toda a sua oração está de pé. Você começa a ceder ao Espírito, permitindo que Ele conduza, que Ele interrompa, que Ele direcione o que você ora, porque você aprendeu que Ele conhece o coração do Pai de um jeito que você ainda não alcança. Essa é uma vida de oração que cresce. Não é estática, não é repetitiva, não é enfadonha. Ela vai aprofundando à medida que você vai conhecendo cada uma das pessoas da Trindade com quem você se relaciona. E o extraordinário é que esse conhecimento não tem fim. Você pode passar uma vida inteira orando e ainda ter eternidade pela frente para descobrir novos ângulos da profundidade de Deus. Paulo orou uma das orações mais belas do Novo Testamento, em Efésios 3:14-19, e ela é trinitária do começo ao fim. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, de joelhos perante o Pai, fortalecidos pelo Espírito, Cristo habitando pelo coração. Pai, Espírito, Cristo. É a Trindade inteira em ação dentro de uma única oração apostólica. E Paulo não estava rezando por si mesmo nessa oração. Estava orando pela igreja, estava intercedendo pelo povo de Deus, pedindo que eles fossem enraizados e alicerçados no amor, que compreendessem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e que fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. Não uma fração, não um vislumbre ocasional. A plenitude. Essa é a herança disponível para qualquer alma que aprende a orar com entendimento. Não é privilégio de místicos medievais, nem de teólogos com doutorado. É a herança de todo filho de Deus que dobra os joelhos com o coração aberto e diz: Pai, eu vim. Estou aqui. Fala comigo. Porque é isso que a oração sempre foi, desde o começo. Não uma técnica, não uma obrigação, não uma performance religiosa para impressionar quem está ao redor. É um filho chegando até o Pai, com as mãos vazias ou com as mãos cheias, com lágrimas ou com alegria, com palavras ordenadas ou com um silêncio que pesa, chegando. E o Pai, que nunca saiu do lugar, que sempre esteve esperando, recebe. Sempre recebe. Há crentes que passam anos sentindo que suas orações são fracas, insuficientes, indignas de serem ouvidas. E o que eu quero que fique do que falamos até aqui é isso. A eficácia da sua oração nunca dependeu da sua força. Dependeu da força daquele a quem você ora. O Pai que ouve, o Filho que intercede, o Espírito que sustenta. Essa é a estrutura invisível que carrega cada palavra que você pronuncia de joelhos.
e ela é mais sólida do que qualquer coisa que você já viu neste mundo. Então ora. Ora quando tem vontade e ora quando não tem. Ora quando acredita com facilidade e ora quando a fé parece um grão de mostarda minúsculo, porque mesmo esse grão, nas mãos do Deus Trinitário, tem poder para mover montanhas. Chegamos ao fim, minha querida alma, e o que eu mais desejo é que você saia daqui não apenas com informação, mas com o coração aceso de novo. Que a intimidade com o Pai, pelo Filho, no Espírito, deixe de ser teologia e vire realidade na sua vida. Se você sente que essa intimidade precisa ser restaurada, o Guia 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi criado para esse momento exato. Não é uma leitura, é um caminho de volta à presença do Pai, dia a dia, com profundidade e graça. Muitas vidas foram transformadas. A sua pode ser a próxima. O link está no primeiro comentário fixado. Curta este vídeo, comente o que Deus falou com você. Inscreva-se no canal e continue assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Que o Senhor te abençoe ricamente. Até o próximo encontro.